Eu direi apenas 2 ou 3 palavras muito simples. E elas têm a ver, em primeiro lugar, com a luz da paz. Estamos no tempo de Natal. O tempo de Natal é um tempo de família e é um tempo de paz. E a paz tem que ser construída no mundo. Mas para construir a paz no mundo, é preciso não apenas que os Estados deixem as suas posições egoístas, aceitem falar, dialogar, entender as pontes que é preciso fazer, mas lutem contra a miséria, contra a fome, contra a injustiça, contra tudo aquilo que está por trás das guerras, dos conflitos, dos refugiados, das migrações. Esse é um esforço de todos, em todo o mundo. Mas depois pensemos na paz em Portugal. E não há paz onde há pobreza. Não há paz onde há desigualdade. Não há paz onde há injustiça. Não há paz onde há intolerância. Não há paz onde há incompreensão. E 16 anos depois deste símbolo que é a luz da paz no Natal, temos ainda 1.800.000 portugueses em situação de pobreza. Temos, e o passado recente mostra, que continuamos a ter e continuaremos a ter, se não houver uma mudança apreciável da parte de todos no enfrentar deste problema. Porque ele perdura. Agrava-se em tempo de crise, chegou a 2 milhões, com as portuguesas e os portugueses em risco de pobreza ultrapassou os 2 milhões, o que numa população de cerca de 10 milhões é impressionante, e acompanhado das desigualdades que sabemos que existem entre vários Portugais a ritmos diferentes, entre os quais os chamados Portugais do interior, mas também as desigualdades entre gerações, com os menos jovens quase que colocados, muitos deles, numa posição de gueto, e alguns dos mais jovens, agora menos do que durante a crise, mas ainda com dificuldades em encontrarem os caminhos que esperam corresponder aos seus sonhos de vida, enquanto não formos capazes, como país, de enfrentar este problema, a paz duradoura, que supõe a justiça, é um sonho, mas não é uma realidade total na nossa sociedade. Isso não tem a ver com posições partidárias, não tem a ver com posições religiosas, não tem a ver com doutrinas ou ideologias. É a realidade que temos de enfrentar. E aqui estão os mais novos do Corpo Nacional de Escutas para perceberem que esta é uma luta vossa. Vocês são mais futuro do que nós, mais velhinhos, somos. E, portanto, tem que ser mais futuro de igualdade, mais futuro de luta contra a pobreza, mais futuro de justiça, mais futuro de paz, mais futuro de democracia. Mas também aqui vieram hoje alguns dos amigos que eu encontrei quando estive com a Caritas em Setúbal, que todos os dias sabem eles e sabem muitos outros, o que é o risco de viver em situações que são situações que deveriam merecer a consideração, a atenção, a solidariedade de todos os portugueses.
Porque ao falarmos no Natal, nós pensamos nas famílias que estão reunidas à volta de uma refeição e perto de um presépio ou de uma árvore de Natal. E famílias amplas. Mas temos de pensar também nos sem-abrigo, que não têm nem presépio nem árvore de Natal. Nos sem família, que não têm nem presépio, nem árvore de Natal, nem família. Nos solitários mesmo quando têm um abrigo precário, solitários quando estão hospitalizados, solitários quando estão presos, solitários quando estão distantes, solitários quando estão ignorados. E esses também têm direito ao Natal. E no barulho da alegria daqueles que abrem presentes e estão presentes à volta de uma refeição e juntam um presépio ou uma árvore de Natal, se esquece por uma noite, por umas horas, que há um outro país, uma outra sociedade, e que esse outro país tem direito ao Natal, mas não tem Natal. Não tem Natal. É um Natal sem Natal. E é para esses que devemos trabalhar, sobretudo, mais. É verdade que tem havido um esforço de muitos, nos poderes públicos, a pensar neles. É verdade que tem havido um esforço na sociedade, em movimentos, como o vosso, os escuteiros, como a Cáritas, como várias comunidades com as quais estive nos últimos dias, de todas as religiões, sem religião, para trazer um bocadinho de Natal àqueles que em princípio não têm Natal. Mas é para eles que vai hoje o meu pensamento. Não vai para aqueles que têm Natal privilegiado. Esses já são privilegiados. Não vai sequer para aqueles que têm o Natal possível, que ainda assim têm apenas o Natal possível. Vai sobretudo para aqueles que não têm Natal nenhum. Amanhã, por esta hora, estarão sozinhos, numa rua, num beco, numa casa sem condições, acamados, detidos, distantes pelo mundo, ou distantes cá dentro em relação aos seus familiares no mundo. E para esses é muito difícil que as luzes de Natal, que os presentes de Natal, que as músicas de Natal façam sentido. E este é o grande desafio para todos nós, para amanhã, para depois da amanhã, para o próximo ano, para os próximos anos, para toda a nossa vida, para toda a vossa vida. Que não se esqueçam daqueles outros que não têm a vossa vida. Porque eles são muitos. São milhões de portugueses. E que merecem ser tão portugueses como aqueles que têm Natal e têm a vossa vida. Muito obrigado por também hoje ser possível recordá-los pelo vosso gesto. E agora vamos converter o gesto em apoio às medidas que é preciso tomar. É preciso tomar, criando um estatuto de cuidador informal. É preciso tomar, criando condições de apoiar aqueles que não podem sair de casa e têm que ser apoiados domiciliariamente. É preciso ajudar, criando condições para que os que não têm a casa tenham casa e os que têm uma casa que obviamente não tem condições humanas tenham condições mais humanas. Para que os mais jovens que devem estudar e têm de estudar, possam estudar à medida dos seus sonhos. Para que aqueles que precisam de serviços de saúde tenham serviços de saúde efetivamente no seu dia-a-dia.
É um desafio para todos, é um desafio de todos, estamos todos ao lado de todos neste desafio. E este desafio é um desafio que, no fundo, tem uma ideia central: respeitar a dignidade da pessoa. Todos os portugueses são pessoas. E aqueles que entre nós se acolhem, não sendo portugueses, são pessoas. E a dignidade é a mesma. E tem de ser a mesma e tratada da mesma forma. É esse o desafio. Tratar todos com a mesma dignidade. Cada uma e cada um, de carne e osso. Que não é uma invenção, que não é uma palavra, que não é só uma ideia, nem é um número. São pessoas. E pensar neles todo o ano, pensar neles também este Natal.